Desde sempre que associamos valor a algo físico, algo que se pode tocar e guardar, certo? Mas e se a pergunta mais básica de todas, onde está o ouro, for na verdade a pergunta errada? Vamos mergulhar num novo tipo de valor, um valor onde a localização física é simplesmente irrelevante. Olhem para esta imagem. Ela representa na perfeição o nosso ponto de partida. O sistema financeiro que conhecemos, os 400 bilhões de dólares, é só o que está à superfície. Por baixo há uma camada gigantesca de autoridade económica, legalmente válida, mas esquecida, à espera de ser ativada com a tecnologia certa. Ok, vamos aprofundar isto. A ideia pode parecer ficção científica, mas está totalmente enraizada em leis reais, leis que foram esquecidas com o tempo, leis que, se fossem aplicadas hoje, poderiam desbloquear um valor tão imenso que o nosso sistema financeiro atual nem sequer conseguiria processar. Pensem bem nisto. É uma pergunta provocadora, sem dúvida, mas ilustra na perfeição como é que um conceito com centenas de anos pode, de repente, ser a solução para um dos problemas mais complexos da nossa era digital. E atenção, isto não é só conversa. Vejam estes exemplos. As cartas de marca, por exemplo, eram basicamente licenças para corsários atacarem navios inimigos. Se modernizarmos isso, temos uma base legal para o corso cibernético, para recuperar ativos digitais roubados. Leis marítimas antigas podem ser usadas para confiscar ativos ilícitos. E o potencial financeiro de cada uma destas é absolutamente astronómico. Falamos de milhares de milhões por dia. Então, a pergunta é: se todo este valor existe, por que é que continua por explorar? A resposta está no nosso sistema financeiro. Pensem nele como um sistema operativo muito, muito antigo. Simplesmente não tem capacidade para correr as aplicações modernas de que precisamos para aceder a este valor. O grande problema tem um nome: a pilha de reclamações. O que é isto? Bem, o sistema financeiro tradicional não move valor real, move promessas de valor. Cada transação é uma longa cadeia de intermediários e cada um desses elos adiciona risco, custo e, o mais importante, tempo. Muito tempo. E estes problemas são bem reais. A liquidação T mais 2 significa que, quando vendemos uma ação, o dinheiro fica ali, num limbo, durante 2 dias, exposto a todo o tipo de riscos. Cada intermediário é um ponto de falha em potência e, claro, cada um fica com a sua fatia. Mas o ponto crucial é este. O sistema move mensagens sobre o dinheiro, não o dinheiro em si. Para desbloquear aquele universo económico escondido, não basta otimizar o sistema antigo. Não chega. Precisamos de uma mudança de paradigma, precisamos de passar da representação do valor para a substância do valor. E a diferença é abismal. A finança que conhecemos é uma promessa. Depende da confiança em instituições para que seja cumprida. A finança de substância é o cumprimento. A liquidação não é um processo que demora dias, é uma propriedade do próprio ativo e não é garantida pela confiança, mas sim pela certeza da matemática. Esta citação resume tudo na perfeição. O ouro não precisa de um certificado a dizer que vale alguma coisa. O valor está nele, é intrínseco. E é este princípio que nos leva ao próximo passo lógico. Chegamos então ao ouro matemático. O que é isto? Bem, não pensem nele como mais uma criptomoeda. Pensem nele como um novo tipo de ativo de substância, tal como o ouro físico. A grande diferença é que a sua escassez, a sua durabilidade, a sua finalidade não vêm de propriedades físicas, mas sim de prova criptográfica, de algoritmos impossíveis de falsificar. E o resultado disto é o que vemos aqui. À esquerda, a confusão do sistema antigo, lento, caro e cheio de risco. À direita, o ouro matemático. Colapsa essa cadeia toda num único passo. Direto, instantâneo. A liquidação deixa de demorar dias e passa a ser imediata. O risco simplesmente desaparece. O que nos traz de volta à nossa pergunta inicial. Quando lidamos com um ativo de substância como o ouro matemático, toda a nossa estrutura mental, habituada a ativos físicos, deixa de fazer sentido. A pergunta torna-se obsoleta. E aqui está a resposta. Onde está o ouro? Não está num cofre. A prova da sua existência, da sua posse, é o próprio registro na blockchain. Um registro imutável que todos podem verificar e que é criptograficamente seguro. O registro não representa o ouro, o registro é o ouro. Mas por que é que este registro digital é suficiente? Primeiro, porque cada transação é final, imutável. Segundo, a prova matemática substitui a necessidade de confiança e de reconciliação entre bancos. Terceiro, e isto é crucial, de ter o ativo é ter liquidez. Não é preciso vender para ter dinheiro. Ele já é dinheiro. E por fim, a segurança não está em esconder um cofre. Está em proteger as chaves criptográficas.
Pedir a localização física disto é como perguntar onde é que está o dinheiro de uma transferência bancária depois dela já ter entrado na nossa conta. A pergunta simplesmente deixa de fazer sentido. Ok, a teoria é poderosa, sem dúvida. Mas como é que isto passa do papel para a realidade? Vamos ver o plano de implementação estratégico. Como é que isto se constrói passo a passo? A estratégia é muito clara e é por fases. Não se trata de pedir permissão aos sistemas existentes, mas sim de se tornar indispensável. Começa-se por oferecer soluções que o mercado já precisa desesperadamente, depois estabelece-se como uma infraestrutura neutra. O passo seguinte é tornar-se essencial para resolver problemas geopolíticos reais, por exemplo, ao fornecer a países como os BRICS as alternativas ao sistema ocidental que eles procuram ativamente. E a partir daí é escalar para volumes de receita massivos. Este mapa ilustra essa estratégia geopolítica em ação. A adoção não acontece porque se pede por favor, acontece porque se resolvem problemas urgentes para as maiores economias do mundo. No mundo cheio de sanções e à procura de alternativas ao dólar, oferecer uma solução é criar uma parceria baseada na necessidade. A solução torna-se, assim, indispensável. E esta é talvez a ideia final, a mais transformadora de todas. O objetivo aqui não é criar mais uns tokens que apontam para valor que está noutro sítio. O objetivo é criar o próprio substrato onde o valor ganha forma. Uma nova camada fundamental para a economia, tão real como o ouro, mas construída sobre a certeza absoluta da matemática. E terminamos com esta pergunta para reflexão. Se a confiança em instituições pode ser substituída por certeza criptográfica, quais são as verdadeiras implicações para os bancos, para os governos, para a estrutura da economia global como a conhecemos? É algo em que vale a pena pensar. Obrigado por nos acompanharem.